Vamos dar início aqui à correção do exercício da página 82 e 85. Iniciando aqui pela primeira questão da 82. Este assunto está relacionado à definição de ponto, reta e plano. Então, a primeira questão, ele diz assim: são dados dois pontos distintos P e Q. Escreva quantas retas pode passar pelo ponto P e também pelo ponto Q. A gente viu que por dois pontos, né, só é possível passar uma única reta, porque a gente conhece a origem e o fim, né? Imaginemos aqui que a origem seja o ponto P e o fim seja o ponto Q. Então, por dois pontos só é possível passar uma única reta. Questão 2. Quando levanta voo, um avião faz uma trajetória que dá a ideia de reta. Em relação ao solo. Essa reta é horizontal, vertical ou inclinada. Então, quando um avião vai decolar, ele vai adquirindo velocidade, né, andando na pista, isso aqui que é a horizontal. Chega num certo ponto, quando ele decola, ele sobe de forma inclinada, né? Vertical seria aqui, ó. O solo seria horizontal, vertical seria reto para cima, e inclinado ele vai subindo aqui neste sentido. Então, o avião, quando ele sobe, quando ele decola, quando ele levanta voo, a reta que ele faz em relação ao solo, ela é inclinada, certo? Vamos à questão número 3. Vou diminuir um pouquinho aqui para a gente ver melhor a figura, certo? Ele diz assim: observe a figura abaixo e dê a posição relativa das retas. Nós temos aqui a reta A reta B, a reta C e a reta D. Quando ele pede para dar a posição relativa entre as retas, é dizer se elas são concorrentes, paralelas ou coincidentes. O que são retas paralelas? São retas que não se cruzam. O que são retas concorrentes? São retas que se cruzam em um ponto. E o que são retas coincidentes? São retas que estão sobrepostas, uma sobre a outra. No caso aqui, a reta A com a reta B, ó, elas são concorrentes. Por quê? Aqui elas não estão se encontrando, mas se eu prolongar aqui, ó, a reta A e depois a reta B, elas vão se encontrar num determinado ponto. Por isso que elas são concorrentes. A reta A com a reta C, certo? Elas são concorrentes também porque elas se encontram aqui, ó. Elas se encontram neste ponto aqui, ó. Elas estão se encontrando. Então, elas são concorrentes. Já a reta A com a reta D também são concorrentes, ó, porque elas se encontram aqui, ó, neste pontinho aqui. Então, elas também são concorrentes. Já a reta C com a reta D, a reta C com a reta D, ó, elas não se encontram, tá aqui a D e a C tá lá em cima. Elas não se encontram, então elas são chamadas de paralelas, tá certo? E a reta B com a reta C, a reta B com a reta C, ó, a reta B com a reta C, elas se encontram aqui, ó, neste ponto, ó. Então, elas são concorrentes também, certo? A reta B com a reta C também são concorrentes. Então, vamos agora para a questão número 4, ó. Ele diz assim: observe a foto. A foto é de um canto de uma parede onde eu mostro o teto, o solo e as paredes, né? O solo, o piso é um
chumbo, né? Um cinza escuro, e os rodapés são pretos. Aí ele pergunta: o encontro de duas paredes dá a ideia de reta. Em relação ao piso, essa reta é horizontal, vertical ou inclinada? Então, se você observar, tá aqui, ó, o encontro das duas paredes, ó, dá a ideia de uma reta vertical, né? Uma reta que está totalmente em pé, certo? E a letra B, ele diz assim: o encontro do rodapé com o chão também nos dá uma ideia de uma reta. O rodapé é essa parte escura aqui, ó. Nos dá uma ideia de reta. Que posição essa reta, que tem essa reta em relação à reta formada pelo encontro das duas paredes? O rodapé vai passando, né, assim, e as paredes é vertical. Então, a gente diz que essas retas, elas são concorrentes. Quando ele pede para dar posição entre as retas, para dizer se ela é paralela, concorrente ou coincidentes. Vamos agora para a questão número 5. A questão número 5. E diz assim: considerando um ponto M, considerando um ponto M, deixa eu fazer aqui um ponto. Deixa eu só engrossar aqui a linha. Fazendo aqui um ponto. Um ponto M, seria aqui um ponto M. Quantas retas podem passar por este ponto? Então, eu posso passar uma reta assim, outra assim, outra assim, outra assim, outra assim. Então, eu posso passar infinitas retas, né? Então, se por 2 pontos só passa uma reta, por um único ponto podem se passar infinitas retas. Concluímos aqui o da página 82, né? Vamos lá para a página 85. Só um minutinho, vou procurar lá. Página 85. Tô dando uma passeadinha aqui pelo livro de vocês. Vamos lá, Página 85. Nessa página 85, esse exercício é sobre retas, é sobre segmentos de retas e semi-retas. Então, eu tenho aqui na primeira questão, ele pede para a gente escrever quantos segmentos de reta você encontra em cada figura. Segmentos de reta são retas que a gente conhece as extremidades, o início e o fim dela. Então, no caso aqui, ó, eu tenho, deixa eu afinar aqui meu lápis. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenho 8 segmentos de reta, tá certo? Que eu vou contar entre um cantinho e outro, Cada lado, do plano, da figura geométrica, tá certo? Vamos para o item B. O item B, eu vou ter quantos segmentos, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou ter aqui 7 segmentos, tá certo? Letra C, ó. Letra C, eu vou ter 1, 2, 3, 4. 4 segmentos de reta. Segunda questão, ó. Questão número 2. Ele diz assim: em quais figuras você encontra segmentos de reta? Nós temos aí, acho que são 7 figuras, 7 ou 8. Se você observar, na figura 1, eu tenho 1, 2, 3, 3 segmentos. Ele quer que a gente marque a figura que não tenha segmento de reta.
Na figura 2 eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Né? 5 segmentos de retas. Na figura 3, ó. Pronto, na figura 3, eu não tenho segmento de reta, né? É uma linha curva. Já na figura 4, eu tenho 1, 2, 3, 4, né? Tenho 4 segmentos de reta. Continuando aqui. Na figura 5, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 segmentos de reta. Já na figura 6, eu também tenho uma linha curva, né? Não tenho segmento de reta. Já na figura 7, eu também não tenho segmento de reta, tenho uma linha curva. E na figura 8, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Tenho 6 segmentos de retas. Então, as figuras que não têm segmentos de reta é a figura 3, 6 e 7. Vamos aqui para a questão número 3. Questão número 3. Diz assim: quantas e quais são as semi-retas com origem no ponto P que estão representadas na figura? Gente, semi-retas são figuras que... Semi-retas são retas que você conhece apenas a origem. Né? Ela é infinita. Então, eu tenho aqui, ó, essa semi-reta que passou pelo ponto P, ó, e seguiu, começou em P, passou por A, passou por B, passou por C, passou por D e passou por F. Então, eu tenho aí 5 semi-retas. Eu posso dizer que é PA, PB, PC, PD e PF. Certo? Vamos para a questão número 4. Na figura do exercício anterior, os pontos C, P e F estão alinhados. Os pontos D, P e B também. Sabendo disso, quantos segmentos de retas estão identificados? Então, ó, voltando aqui, o que são pontos alinhados? Pontos alinhados são pontos que estão na mesma reta, ó. O ponto P, o ponto C e o ponto F. O ponto P, o ponto D e o ponto B, né? São segmentos que estão alinhados. Aí ele quer saber quantos segmentos de retas estão identificados. Eu posso identificar aqui, ó, PA, começou em P e terminou em A. PB, começou em P e terminou em B, 2. PC, começou em P e terminou em C, 3. PD, começou em P e terminou em D, 4. E PF, começou em P e terminou em F. Né? Já são aí 5. Mas eu posso ter também, ó, o segmento que começa em C e termina em F, já dá 6. E o segmento que começa em B e termina em D, já são 7 segmentos. Então, nesta figura aí, eu posso encontrar 7 segmentos de reta. Na questão 5, ele diz: observando a figura abaixo, identifique um segmento que seja. Ele quer que a gente diga. A gente vai ter que saber aqui o que são segmentos consecutivos e colineares, certo? Segmentos consecutivos são segmentos que têm uma extremidade em comum. E segmentos colineares são segmentos que pertencem à mesma reta. No item A aqui, ó, ele quer um consecutivo a CD. Certo? Consecutivo a CD, tá aqui CD, ó. Então, ele vai ter que ter ou extremidade em C ou extremidade em D. Então, eu posso ter BC, ó, com extremidade em C, que é a mesma de CD. Eu posso ter BD,
né, que também tem extremidade comum com CD, que é o D. E posso ter também AB, ou melhor, AC, que vai ter extremidade comum com C. Então, esses aí são os segmentos consecutivos, tá certo? E colinear, o que são segmentos colinear? São segmentos que possuem a mesma reta, tá aqui, ó, a reta aí, que começa em A e termina em C e passa por B. Então, quem é um colinear com BC? É o AC, ó. Né? Pode ser o AB e pode ser o todo, AC. Tá certo? E o consecutivo com BD, ó. Um consecutivo com BD. BD consecutivo tem que ter extremidade comum, o AB ou AD. Pode ser o BC, né? Pode ser o BA, né? Ou AB, tanto faz. E pode ser o pode ser o CD, né? Porque comum AD. Né? Então, eu tenho esses segmentos aí, certo? Sexta questão. Observe a figura. Nós temos aí um triângulo formado pelos pontos A, B e C, que são chamados de vértices, e tem uma reta que passa, né, pelo segmento, com origem no segmento AC e no segmento BC, com os pontos M e N. Aí ele diz, escreva dois segmentos que estão em retas paralelas. Então, as retas paralelas aqui, ó, é MN com AB. São as retas paralelas, tá certo? O item B, escreva um segmento que esteja contido em BC. Cadê BC? BC é esse, né, começou lá em B e terminou em C. Então, o segmento pode ser BN ou NC, né? Dois segmentos que estejam nesse segmento maior aí, tá certo? E a letra C, ele diz, escreva dois segmentos que tenha como extremidade comum o ponto A. Então, eu tenho o AM, né? Eu posso ter AM, AB e posso ter AC, né? Subindo lá, certo? Então, são segmentos com extremidades, Samuel, extremidade no ponto A, certo? Concluímos assim a correção do exercício da página 82 e 85, né? E estejam dando uma olhada nas páginas seguintes, né? Que amanhã nós teremos aula, amanhã dia 9, teremos aula pelo Google Meet para estar explicando os outros assuntos. Né? Um abraço a todos e bons estudos.